Vamos orar, meus queridos, antes de iniciar essa reflexão. Eterno e soberano Deus, Deus de poder, Deus de bondade, derrama o teu espírito, guia-me pela vereda da tua justiça e repreende todo o mal. Ajuda-nos, ó Deus, a ser ferramenta, a ser, ó Deus, instrumento nas tuas mãos para desfazer toda a obra das trevas. Abre o nosso entendimento, alarga a nossa compreensão para entendermos a tua santa palavra. E repreende todo o mal, é a nossa oração em o nome de Jesus. Meus queridos, é momento de reflexão. E a nossa reflexão deste momento terá como tema promessa de reino para sempre a Israel. Leremos Miqueias 5, versículo 2 a seguir. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que a que estar em dores tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Até o versículo 4 nós lemos. Louvado seja Deus. Então de Belém sairá aquele que há de reinar em Israel, desde os dias da antiguidade. Louvado seja Deus. Nós vimos muitas mensagens aí, na internet e algumas igrejas, nós vimos mensagens que alguns pregadores, pastores e pregadores, ensinadores, falam que o Israel de Deus hoje é a igreja. Isso é uma inverdade, isso não é verdade. Israel é um povo, a igreja é outro povo. Israel é um reino, a igreja é outro reino. Quando um gentil vem para Cristo, ele passa a ser igreja, passa a ser reino de Deus. Quando um israelita também vem para Cristo, ele passa a ser igreja, passa a ser reino de Deus na terra. Porque nós pregamos a graça e anunciamos o reino. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito Santo. É no Espírito, é gozo no Espírito. Louvado seja Deus. Então, nós vimos alguns pregadores que dizem que hoje a igreja é o Israel de Deus. Não, Israel é Israel, igreja é igreja. Nesse momento, Deus está agindo na terra através da igreja. Mas Israel, um dia Deus vai tratar com Israel quando a igreja for tirada da terra. Deus abriu um parênteses para a igreja. Louvado seja Deus. Os jambuzeiros bravos foram enxertados na verdadeira oliveira. Eles são os ramos naturais, nós somos jambuzeiros bravos. Mas eles estão distantes de Cristo nesse momento. Mas um dia eles retornarão. Quando a igreja for tirada dessa terra, Deus vai tratar diretamente com Israel e então eles vão voltar para Cristo. Louvado seja Deus. Eles vão parar com esse endurecimento de pescoço, com essa servil duro, vão parar com essa arrogância de não aceitar a Jesus, mas eles vão voltar para Cristo, mesmo em dores, eles vão voltar para Cristo. Louvado seja Deus. Então a igreja não substitui Israel. Israel é Israel, a igreja é a igreja. Essa doutrina de substituição, que a igreja substitui Israel, isso é mentira, isso não procede de Deus, não procede da palavra de Deus, porque Israel tem promessa de reino sobre a terra. E Jesus ainda não reinou nessa terra. Quando Jesus veio, na primeira vez, quando Jesus veio, ele veio como servo para servir, para doar a vida em resgate da nossa vida. Jesus veio como servo, ele não foi aceito pela nação de Israel, ele não governou sobre Israel, mas a Bíblia nos garante que um dia Jesus vai reinar sobre Israel e ele apacentará o seu povo na força do Senhor e o restante de Israel voltará aos filhos de Israel.
Louvado seja Deus, porque ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor. Um dia o Senhor vai reinar sobre Israel, de Jerusalém virá a lei. Louvado seja Deus. Então, quando a igreja for arrebatada, Jesus vai tratar diretamente com Israel. Israel é um reino e a igreja é outro reino. E tem promessa de reino na terra para Israel, através de Jesus Cristo. Jesus não foi aceito pelos israelitas. Os israelitas naquele tempo não aceitaram Jesus, crucificaram Jesus, rejeitaram Jesus. Os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei não aceitaram Jesus. Jesus veio para implantar o reino, mas eles não aceitaram Jesus. Então, agora a igreja assumiu esse reino espiritual temporário até o momento em que Jesus virá e reinará sobre Israel. Louvado seja Deus. A igreja não substitui Israel. Essa doutrina da substituição é uma inverdade, ou seja, uma mentira, não procede de Deus. Louvado seja Deus. Em Salmos, no versículo... Não, antes de ler Salmos, vamos ler aqui o versículo 9 de Miqueias. Miqueias 5, 9 diz assim: a tua mão se exaltará sobre os teus adversários e todos os teus inimigos serão eliminados. Quando os ismaelitas vierem contra Israel, porque vai levantar um rei da Assíria, não é Síria, é a Assíria, que ficava em Babilônia, a Assíria. Quando o Nimrod, que será o último filho de Belial, filho da perdição, que é o anticristo, representando ali Nimrod, que é o pai do anticristo, se levantar contra Israel, então a Bíblia diz que Deus levantará levantará 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens, e eles consumirão a terra da Assíria à espada. Louvado seja Deus. E Nimrod será destruído, a terra da Assíria à espada e a terra de Nimrod, que é lá na planície de Sinear, lá no Iraque. Então o anticristo se levantará de lá, da linhagem de Nimrod, da linhagem de Ismael, que são os islâmicos hoje, mas será destruído, não vai aguentar a pressão de Israel sobre eles, porque Jesus virá para socorrer Israel para não ser destruído. Louvado seja Deus. Em Salmo 2, versículo 6 diz assim: Tu, porém, constitui o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Jesus será rei sobre Jerusalém. A cidade eterna não é o Vaticano, como os papas dizem, que a cidade eterna, a cidade santa é o Vaticano. Isso não procede de Deus, isso é uma mentira. A cidade que tem títulos eternos, títulos de cidade santa, é Jerusalém. E sobre Jerusalém, sobre o monte Sião, o Senhor vai reinar, e de Sião virá a lei. Louvado seja Deus. Salmo 89, versículo 3 diz assim: Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Vamos ler aqui um pouco do Salmo 89 para nós termos uma compreensão que o reino de Israel é para todo sempre. Louvado seja Deus. Salmo 89, versículo 4, continuando, diz assim: Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. Então Israel está firmado de geração em geração. Deus prometeu uma linhagem a Davi que permaneceria firme. Mesmo quando Israel ficou disperso por 1900 anos, Deus conservou o trono de Israel firme, porque Jesus morreu e ressuscitou e está representando a nação de Israel também lá no céu. Porque Jesus é um representante tanto da igreja como de Israel, porque ele veio dos judeus e ele representa a sua linhagem para Deus, a linhagem de Davi.
Louvado seja Deus. Então, Israel nunca ficou sem representante. Assim como Cristo representa a igreja, é o nosso sumo sacerdote no céu, também ele é um representante da linhagem de Davi na casa de Deus, que é na eternidade lá no céu. Louvado seja Deus. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Quem quiser destruir Israel precisa destruir o céu, como os dias do céu. Quem quiser destruir Israel tem que destruir o sol e a lua primeiro, porque Israel está firmado perante Deus como o sol e a lua. Louvado seja Deus. E como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e açoites a sua iniquidade. Israel foi rebelde a Deus, mas Deus não deixou os pecados dos israelitas impunes. Aquela geração que não aceitou Jesus, foi cobrado dele o sangue desde Abel até Malaquias, filho de Baraquias, que mataram entre o santuário e o altar. Então Deus puniu os pecados daquela geração e cobrou os pecados de Israel, porque eles eram para ser um reino de sacerdotes pregando a palavra do Senhor em todo o mundo. Não fizeram isso, então os pecados dele foram cobrados daquela geração e aquela geração ficou dispersa pelo mundo inteiro e só agora, por 1900 anos, e só agora em 15 de maio de 1948, que Israel voltou a ser uma nação novamente. Só agora que eles voltaram para a sua terra. Mas a promessa de reino para Israel está mantida. Deus não tirou a sua promessa. Louvado seja Deus. Ele puniu os pecados de Israel, mas a promessa permanece firme. Jamais retirarei dele a minha bondade, nem desampararei a minha fidelidade. Louvado seja Deus. A sua posteridade durará para sempre. Salmo 89, versículo 36. A sua posteridade durará para sempre e o seu trono como o sol perante mim. Quem quiser destruir Israel tem que destruir o sol primeiro, porque Israel está perante o Senhor como o sol e como a lua. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. A lua é uma testemunha de Deus no espaço, que Israel está firmado para sempre. O Satanás, com todos esses homens ímpios, querem destruir Israel de qualquer forma. Mas fique sabendo, Israel nunca será destruído, porque Israel é promessa de Deus, que Deus vai reinar, vai apacentar o povo na força do Senhor. Jesus ainda não reinou sobre Israel. Quando Jesus veio, ele sofreu na mão dos israelitas, ele foi rejeitado. Mas um dia Jesus vai apacentar Israel, vai governar Israel, de lá virá a lei. Louvado seja Deus. Em Lucas, no capítulo 22, versículo 30, diz assim: para que comais e bebais a minha mesa e no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Israel será julgado pela igreja, louvado seja Deus, mas Israel terá um tempo de reino sobre essa terra. Louvado seja Deus. Em Atos, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: Senhor, será este o tempo em que restaurará o reino a Israel? Então os apóstolos daquela época já sabiam que tinha promessa de reino para Israel e ele estava almejando o tempo em que o Senhor iria restaurar o reino a Israel. Será esse tempo quando não ficará pedra sobre pedra? Será esse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí Jesus respondeu que eles deveriam esperar, que ainda não seria, e os tempos determinados por Deus não cabia a eles entender. Louvado seja Deus. Então firmarei o trono, 1 Reis 9, então firmarei o trono de Davi, firmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Então nunca faltou sucessor sobre o trono de Israel. Quando Israel estava disperso, ele estava sendo representado no trono de Deus lá por
por Jesus Cristo. Israel nunca faltou sucessor sobre o trono. Louvado seja Deus. Jesus é um representante de Israel, porque da linhagem dos hebreus veio Jesus. Louvado seja Deus. Em Isaías, no capítulo 2, versículo 3, queremos ler um pouquinho. Diz assim: e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então de Sião virá a lei. Louvado seja Deus. O reino virá de Israel. A cidade santa é Israel, não é Vaticano. A cidade eterna é Israel, não é Vaticano. A igreja não substitui Israel. A igreja é um reino. Israel é outro reino. A promessa de reino para Israel permanece de pé. Deus continua de pé com a promessa a Israel. Louvado seja Deus. Sobre todo o monte de Sião, louvado seja Deus, sobre todo o monte de Sião haverá assembleia, louvado seja Deus. E um pavilhão está estendido, a bandeira de Israel, louvado seja Deus. Isaías capítulo 8, versículo 18 diz assim: que habita no monte de Sião, o Senhor habita no monte Sião. É só a última frase, o Senhor habita. Lá está escrita, que habita no Monte Sião. Quem é que habita no Monte Sião? É o Senhor, os versículos antes, o Senhor dos exércitos habita no Monte Sião. Louvado seja Deus. Sobre sua obra no Monte Sião e em Jerusalém. Deus vai fazer a obra de Deus lá no Monte Sião e em Jerusalém. Vou ler o versículo completo. Isaías 10, versículo 12, diz assim: por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. Aqui está falando do rei da Assíria, aqui está falando exatamente do anticristo. O rei da Assíria aqui é o anticristo. Deus vai castigar, Jesus vai castigar quando ele voltar para estabelecer o reino em Israel. Isaías 24, versículo 23 diz assim: a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. Então, naquele tempo, não haverá necessidade da luz do sol e da lua, porque Deus está reinando e ele será o sol da justiça. Louvado seja Deus. Em Joel, no capítulo 2, versículo 32, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então vai se salvar naquele dia, no grande dia do Senhor, vai se salvar aqueles que o Senhor chamar. Miqueias 4, versículo 2 diz assim: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine a sua lei. Louvado seja Deus. Para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei. O reino está prometido para Israel e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião desde agora e para sempre. Louvado seja Deus. Versículo 8, Miqueias 4, 8 diz assim: a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Sião. Louvado seja Deus. 2 Samuel 7 diz assim: eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre o monte Sião. Louvado seja Deus. O reino será firmado para sempre diante de ti. Diante do Senhor será estabelecido para sempre o reino da filha de Sião. Louvado seja Deus. 1 Reis 9, versículo 3.
apenas alguns trechos, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Aonde? Ali em Jerusalém. Versículo 1 Reis, capítulo 9, versículo 5. Então confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Nunca faltou sucessor sobre o trono de Israel. Jesus é da linhagem de Davi, louvado seja Deus, através do seu pai adotivo José. José foi o pai adotivo, então Jesus veio da linhagem de Davi. E ele é o sucessor do trono de Davi para sempre. E ele está no trono. Louvado seja Deus. E um dia ele virá como rei sobre essa terra para implantar o milênio e reinar sobre essa terra. Subjugar toda a potestade do mal. Louvado seja Deus. Todos vão ficar debaixo dos pés do Senhor. Louvado seja Deus. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 12. Esse me edificará a casa e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Então tem promessa do trono de Deus, do trono de Israel para sempre sobre Israel. Louvado seja Deus. Será estabelecido diante de mim, o trono da casa de Davi será estabelecido para sempre diante do Senhor. E permanecerá para sempre. Quem fala que Israel foi substituído pela igreja está mentindo, não está falando verdade. Louvado seja Deus. Não está falando verdade. Essa palavra de substituição que a igreja substitui Israel é mentira, não é verdade. Quem prega assim está ensinando uma inverdade, não procede de Deus. Louvado seja Deus. Mas considerai, louvado seja Deus. Romanos 11, versículo 22 diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Israel, aquela geração foi cortada, mas um dia Deus restabelecerá sobre o remanescente o reino a Israel. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Louvado seja Deus. Romanos 11, 24 diz assim, pois se foste cortado da que, por natureza, era oliveira brava e, contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais, porque Israel são os ramos naturais da boa oliveira. Louvado seja Deus. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as suas impiedades. Virá de Sião o libertador, e ele apacentará de Jacó as suas impiedades, as suas iniquidades, os seus pecados. Todo o remanescente, todos os israelitas que estiverem vivos no dia que o Senhor se manifestar a essa terra para implantar o milênio e para julgar as nações, todos os israelitas serão salvos, porque eles chorarão, prantearão, como quem pranteia pelo primogênito, como quem pranteia pelo unigênito. Eles prantearão porque eles reconhecerão que Jesus já tinha vindo e que eles tinham rejeitado, e eles reconhecerão o seu pecado e Jesus os perdoará e eles serão filhos e Deus apacentará o remanescente de Israel sobre essa terra durante 1000 anos com a igreja reinando sobre essa terra. Jesus com a igreja reinando sobre essa terra, sobre Israel. Louvado seja Deus. Então o reino está prometido a Israel. Deus não
riscou a sua promessa, Deus não rasgou a sua promessa, Deus não anulou a sua promessa, a promessa de reino para Israel permanece. Jesus ainda não reinou sobre Israel, mas um dia ele reinará sobre Israel, porque a promessa está lá em Miqueias, no capítulo 5, que um dia Jesus vai apacentar o seu povo na força do Senhor. Louvado seja Deus, e de Sião virá a lei, louvado seja Deus. A igreja está estabelecida para anunciar a graça, para pregar a graça e anunciar o reino. O reino está chegando, um dia chegará o reino do Senhor sobre essa terra, e o pecado será arriscado da terra, o pecado será aniquilado dessa terra, e então só reinará justiça e paz. Todos os ímpios, todos os que procedem na corrupção, na traição, na maldade, serão riscados. Louvado seja Deus, serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, porque Jesus não aceitará o pecado sobre essa terra permanentemente para sempre. Jesus não aceitará. Quando Jesus vir reinar, o pecado será exterminado, o pecado será aniquilado. Nunca mais Jesus vai aceitar o pecado sobre essa terra. Quando ele estiver reinando sobre essa terra, a alma que pecar será morta instantaneamente. Louvado seja Deus, e o reino durará para sempre sobre Israel. Como o sol e a lua está estabelecido, assim Israel está estabelecido diante de Deus. Deus vinculou a sua integridade a Israel, que Israel nunca seria destruído. Satanás, com todos os seus demônios, tentaram destruir Israel centenas de vezes. Lá na Babilônia, aquele ímpio Naamã queria matar os judeus. Depois a Santa Inquisição quis matar os judeus. Depois Hitler quis matar os judeus, e quantas perseguições na Espanha quiseram matar os judeus, em todos os cantos quiseram destruir os judeus, mas os judeus estão aí para dar testemunho. Andaram 1900 anos e não perderam a sua cultura, não perderam os seus costumes. Louvado seja Deus. Deus preservou Israel por 1900 anos, a nação retornou, porque ela está firmada para sempre perante Deus como o sol e a lua, e nunca faltou representante. Mesmo quando Israel estava disperso, Jesus estava representando os judeus lá no céu. Louvado seja Deus, permanece representando eles. Louvado seja Deus, representa a igreja e representa os judeus. Louvado seja Deus. Jesus é da linhagem de Davi e permanece no trono de Davi. Louvado seja Deus. O trono permanece estabelecido para sempre, e é uma promessa de reino para Israel, e ele está estabelecido como o sol e a lua. Louvado e adorado seja o Senhor. Então a igreja é um reino, Israel é outro reino. Não confunda, a igreja não substitui Israel. Israel é o povo do Senhor que um dia vai reinar sobre essa terra para todo sempre. Louvado seja Deus. Até o tempo em que o Senhor determinar, será estabelecido o reino do Senhor sobre Israel aqui nessa terra. Até quando o sol e a lua durar. Louvado e adorado seja o Senhor. Fique com essa palavra. Saiba, Israel permanece para sempre, a igreja não substitui Israel. Essa palavra de substituição, essa doutrina da substituição, que a igreja substitui Israel, não procede de Deus. Louvado seja Deus. Tire essa palavra da sua consciência, do seu coração, e ame Israel, ore por Israel. Anuncie que Israel é o povo do Senhor, de lá veio a salvação. Jesus é da linhagem de Israel. Ame Israel, ore por Israel. Louvado seja Deus, porque Israel, um dia nós iremos reinar sobre Jerusalém. Louvado seja o Senhor. Fique com essa palavra, que Deus nos ampare e nos abençoe em o nome de Jesus. Amém.